Boa noite, eu espero que esteja tudo bem com você. Eu sou Bruno Lopes e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu venho comentando sobre a polêmica em torno do assunto data limite. Errou ou não errou? E diante de tantos comentários, essa série já se torna basicamente um estudo, ou ao menos uma orientação para um aprofundamento sobre todos os aspectos que estão relacionados à data que foi estabelecida para que, como uma moratória, para que nós pudéssemos ter acesso a uma nova fase no desenvolvimento da humanidade terrestre. Caso você fique um pouco perdido sobre o que eu estou falando, sugiro tanto olhar a descrição desse vídeo, que vai ter os links do documentário Data Limite, dos livros que estão sendo utilizados para comentar esses vídeos, e também voltar no início dessa série para acompanhar o raciocínio que está sendo desenvolvido em torno desta polêmica, que basicamente se concentrou em uma data específica, para o dia 20 de julho de 2019, e que a essa altura do campeonato já passou. Peço desculpas para vocês se tanto nesse vídeo quanto em outros alguns barulhos externos estejam incomodando. É porque, de fato, eu tenho buscado o horário mais tranquilo na minha vizinhança para que eu possa fazer essas gravações. Então vamos tentar concentrar no que está sendo proposto, no diálogo que estamos estabelecendo, e deixemos que os barulhos externos... deixamos os barulhos externos para lá, né? Talvez está incomodando mais a mim. Então, vamos ao que interessa, que é justamente continuarmos a linha de raciocínio que vemos estabelecendo ao longo dessa série. E, como eu apresentei no último vídeo, hoje nós vamos abordar a Gênese, começando logo pela notícia sobre o livro. É uma nota que o Herculano Pires fala, intitulada A Revelação do Mundo. Eu não vou ler o trecho, eu vou apenas citar alguns recortes para que a gente possa ir discutindo e de alguma forma estabeleça uma linha de raciocínio. Continuemos a linha de raciocínio que viemos ao longo desses vídeos aí construindo. E aqui ele diz o seguinte: quando o homem apareceu na Terra, o mundo já era velho de muitos milhões de anos. E além, é lógico, da ciência tradicional que já nos informa, que já nos dá bases seguras disso, o problema é que essa informação encontra choque apenas para os religiosos tradicionais muito ortodoxos, muito ligados à letra, ao que diz a Bíblia de forma literal. A ciência tradicional nos dá essas informações nos aspectos materiais, e a Gênese vem lá na frente, no capítulo que vai abordar sobre esse assunto, dando elementos que vão estabelecer a conexão espiritual com esses fatos que a ciência nos comprova. No entanto, nem tudo que a ciência nos apresenta é 100% confiável. Por que não é confiável? Porque o nosso grau de conhecimento e os instrumentos que nós temos que estão de acordo com esse grau não dão conta de abarcar algumas coisas que estão fora do nosso limite de referências, fora do nosso limite de mensuração. Então, quando calculamos a idade do nosso mundo, temos em base alguns cálculos que os cientistas fazem aí. Esse cálculo
ele não condiz com o que a espiritualidade realmente mede, com o que a espiritualidade pode calcular. E o Livro dos Espíritos, na questão número 48, nos informa que todos os nossos cálculos são quiméricos. Não tomando de forma impactante, pejorativa, esse esclarecimento que os Espíritos nos dão, é possível então entendermos que, se são quiméricos, é porque estamos de alguma forma nos iludindo, nos fantasiando sobre a nossa capacidade de calcular. Nesse ponto, se os nossos cálculos então são quiméricos, são fantasiosos, podemos então permitir que esse entendimento nos dê uma outra forma de olhar para as nossas capacidades de calcular. Então são aproximações, são estimativas que estabelecemos de acordo com as nossas referências, de acordo com as nossas capacidades, para que possamos assimilar outras ideias, outro tipo de contagem, teríamos então que ter a nossa, para ter um ponto de demarcação, um porto seguro de onde partimos para receber informações de níveis mais elevados. Por mais avançada, então, que seja a nossa forma de calcular, ela não deve ser condizente com a forma de calcular dessas consciências superiores, desses seres que viveriam em outros planetas e que estão, de alguma forma, mais avançados que em nós, tanto em tecnologia quanto em termos intelectuais, morais. Eles devem ter uma capacidade superior. Então poderemos entendê-los como consciências, como inteligências cósmicas. Então, se situarmos a nossa forma de calcular, que é baseada em algumas referências, vamos estabelecer o seguinte: estamos calculando de acordo com a relação que estabelecemos com algo. Então, nesse contexto aqui do data limite, se baseamos nossos cálculos em relação a horas, dias, meses, anos, séculos, milênios, estamos baseando esses cálculos de uma maneira geral em relação a movimentos de corpos celestes. A Terra em torno de si mesma, a Terra em torno do Sol, enfim. Então, estamos calculando com base nos corpos celestes que temos condições de alcançar e de medir, de alguma forma, a relação que estabelecemos com esses corpos celestes. Como vamos, então, calcular se essas inteligências superiores são inteligências cósmicas, têm condições de alcançar espaços que nós não temos, podem calcular movimentos de galáxias, movimentos de nebulosas, de uma forma, com instrumentos que muito provavelmente nós nem sequer sonhamos como desenvolver ainda. Então é bem provável que esta palavra quimérica não é ofensiva. Ela condiz com a nossa realidade, porque talvez estamos estabelecendo ali, naquela contagem, um fato. E eles vêm dizer: não, vocês estão iludidos. Não é por aí. Isso não nos impede de estabelecer um marco. E em relação à data limite, há uma utilidade, se podemos estabelecer uma utilidade para esta questão de uma data, como um marco. Mas um marco para mim, para você, para cada um de nós, realmente pôr em prática. Então, em relação à Gênese, é dessa forma que o livro vai sendo construído. Ele vai dialogando com as referências que temos, com o que a ciência nos informa, com o que a ciência
já nos deu condições de provar, de entender, de aprofundar. Então vai sendo construído e mostrando o aspecto espiritual, o aspecto das leis cósmicas, das leis que regem a formação dos mundos e como que a espiritualidade interfere, principalmente obedecendo aos desígnios de Deus, que é o Criador. Os espíritos superiores são co-criadores. Tem um vídeo que vale a pena também para que se entenda a função dessas consciências superiores que atingiram esse alto grau de elevação, da evolução espiritual, atingiram o topo da cadeia e como que eles trabalham nos desígnios de Deus. Esses espíritos superiores que dirigem um orbe, como por exemplo Jesus, que é o espírito puro que nos foi dado conhecer, na nossa tradição evangélica, na nossa tradição religiosa, chamamos de Cristo. E há um vídeo que também vai ser colocado aí no item descrição, que vai estar, o Haroldo Dutra Dias nos esclarece, falar co-criador, Cristo, Messias, é de alguma forma falar desses seres que são designados por Deus para moldar planetas e dirigir o curso evolutivo deste orbe que eles ficam responsáveis pela cocriação. Há também nesse vídeo bastante esclarecimento para que possamos entender que as nossas dificuldades muitas vezes estão nas palavras. Estamos, em muitos casos, falando das mesmas coisas, mas com nomes que são pertinentes ao corpo, à doutrina que defendemos. Então, às vezes o nosso embate para com uma outra linha teórica, uma outra forma de pensamento, é porque ela é considerada minha inimiga, minha rival, oposta, por causa do nome que está dando para aquele objeto, que às vezes, por conta disso, vai ter uma diferença ou outra na conceituação, mas a essência do objeto a que estejamos nos referindo é a mesma. Então falar Cristo, co-criador, Messias, demiurgo, é falar da mesma coisa, é falar de uma entidade, é falar de uma inteligência superior que tem condições de entrar em contato conosco, é falar de um ser angélico, em outras palavras. Diante disso, o livro vai construindo e vai nos demonstrando, vai nos indicando que a palavra revelação é também uma palavra marcada por esta confusão conceitual. Porque, de alguma forma, quando dizemos revelação, ela sempre se liga, ou na maioria das vezes, ela se liga ao contexto religioso. E o livro vai construindo um raciocínio nos indicando que a revelação é algo natural, que as ciências elas nos revelam as leis que regem a matéria, que regem os acontecimentos físicos, materiais. E essa palavra, então, ela estaria em vários outros contextos, que não apenas o bíblico, e não apenas indicando um caráter apocalíptico. Continuando a nota, ele diz que revelações simbólicas foram feitas aos homens sobre as origens do mundo, sua natureza e sua finalidade. As mais complexas e significativas permaneceram nas tradições dos povos e nas suas escrituras sagradas,
Entre elas se destaca a do livro bíblico Gênese, atribuído a Moisés e adotado nas igrejas judaicas e cristãs como verdade indiscutível. Então veja bem, algo foi revelado e aquela humanidade naquela época teve condições no nível deles de entendimento, no nível deles de significação das coisas, colocar daquela forma o texto, marcado por simbolismo, marcado por alegoria. E muitas vezes nós, séculos depois, não conseguimos retirar o espírito da letra. Não conseguimos extrair o que aquela simbologia estava indicando. E aí mora muitas dificuldades que temos na discussão entre ciência e religião, que está a passos de deixar isso no passado. Seguindo aqui, o Espiritismo deu origem às hoje chamadas pesquisas do paranormal, a antiga parapsicologia alemã, a ciência psíquica inglesa, a metapsíquica de Richer na própria França e a parapsicologia atual nasceram das entranhas da ciência espírita e confirmam em nosso século a plena validade dessa ciência. Além da dificuldade com a religião, então a ciência ortodoxa também teria dificuldade com essas outras ciências, com essas outras formas de buscar explicações, de buscar entendimento das coisas. Então, a ciência tradicional ortodoxa tende a olhar com desdém, com desprezo para essas linhas científicas que escapam das explicações tradicionais e tendem a chamar essas ciências de pseudociências, de alguma forma tentando com esse termo descredibilizar o estudo que é feito, menosprezar os temas que são estudados, relegar para o nível de crendices, para o nível de charlatanismo. E tudo isso envolve, às vezes, questões de ego, questões de vaidade, entre outros aspectos que podem estar inseridos aí a interesses materiais, consumistas, enfim. São, muitas vezes, aspectos do cientista que transfere para a ciência que ele desempenha seus aspectos e, de alguma forma, isso se propaga ao longo do tempo, ao longo das formações acadêmicas, onde os professores, os mais letrados, vão influenciando seus alunos a continuarem com a tradição. E isso não acontece apenas no meio acadêmico, acontece também no meio religioso. Então nós temos essa grande dificuldade, porque relacionar ciência e religião muitas vezes é entrar em embate, em combate com tradicionalistas, com fundamentalistas acadêmicos e fundamentalistas religiosos. Ainda na nota, no item A Descoberta do Outro Mundo, a Gênese revelou a existência de um outro mundo na Terra. Não se trata de um mundo distante no espaço, mas de um mundo que interpenetra o nosso e com ele se confunde, constituído por matéria em outra dimensão. Não deixa de ser também material e abriga, por assim dizer, a população dos que chamamos mortos. Essa informação em muito vai de encontro às informações atuais que nós temos sobre as outras dimensões, universos paralelos, multiversos. Os cientistas então estão considerando informações que Kardec trouxe no outro século. Então veja bem, se mistificarmos a palavra revelação, vamos quebrar, vamos retirar o aspecto científico dessas ciências, dessas informações, e relegar essas informações para a seara mística,
E isso muitas vezes é o que, de alguma forma, mantém esses cientistas ortodoxos mais ferrenhos à tradição, tão rígidos em aceitar propostas que sejam mais metafísicas, como as propostas espiritualistas. Todos os fenômenos espíritas estão confirmados pela parapsicologia atual, referendando as provas anteriores da metapsíquica e da ciência inglesa. De 1930 para cá, 2 novos referendos da mais alta importância foram dados à física e à biofísica. Prestemos bem atenção nisso aqui. 2 novos referendos da mais alta importância foram dados à física e à biofísica, com a descoberta da antimatéria, seguida da descoberta pelos físicos e biofísicos soviéticos do chamado corpo bioplásmico do homem, que sobrevive à morte do corpo físico. Bom, existem muitas teorias que abordam, que estudam, que tentam explicar a existência desse corpo bioplásmico, corpo espiritual para as tradições espiritualistas, perispírito para o espiritismo, psicossoma, corpo bioplasmático, modelo organizador biológico. São tantas nomenclaturas que vão dizer de algo, de um corpo que não é constituído da matéria concreta, da matéria física, mas é constituído de uma matéria em um outro estado, possivelmente em uma outra dimensão. E esta ideia de modelo organizador biológico, que condiz com a ideia espírita de perispírito, seria um campo, basicamente, de informações que organiza o corpo físico de cada um de nós. Essas informações você vai poder encontrar com maior profundidade na teoria de Rupert Sheldrake, que fala sobre campos morfogenéticos, na teoria de Hernani Guimarães, que fala sobre o modelo organizador biológico. Você vai encontrar também na psicologia de Zonde, que fala sobre a análise do destino, sobre aspectos hereditários que são transmitidos dos nossos antepassados, e vão trazer explicações materialmente, de forma provável, a existência de uma programação que influencia, que orienta e que em alguns casos age de forma coercitiva na vida das pessoas, atestando a ideia espiritual, principalmente espírita, de uma programação existencial na vida de cada um de nós. E continuando aqui a nota, olha o que o Herculano diz. Esse livro, como veremos, representa um marco histórico no campo científico, abrindo as perspectivas da ciência para a era cósmica. Veja bem, quando o Data Limite vem falando de uma moratória que foi dada à humanidade terrestre, para que essa humanidade terrestre pudesse entrar em contato com outros seres de outros planetas, estava estabelecendo justamente isso que Kardec trouxe na Gênese, sobre a relação que existe entre os seres que habitam os diversos mundos que compõem o universo. Então, não estamos sós, apesar disso ser bastante clichê, porque em termos espirituais não estamos, somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, e o Espiritismo nos dá informações de como que isso funciona. Para quem quiser, vale a pena dar uma olhada no Livro dos Espíritos, e lá vai encontrar informações de como que funciona o nosso relacionamento com os seres desencarnados. Mas o que vale para a gente perceber aqui de abrir as perspectivas da ciência para a era cósmica, é que há uma relação entre a espiritualidade, a ciência,
a religiosidade e a ufologia. A vida é universal. Então isso sugere que a vida em outros planetas vai ser de acordo com os elementos de lá, daquele planeta, já que há a possibilidade de a matéria que organiza o nosso corpo físico, ela ser uma matéria em um outro estado, em uma outra dimensão, como a nossa ciência aqui prova, o que seria diferente em um outro mundo? Então, a vida nesses outros mundos poderia ser constituída de uma matéria em um outro estado, em uma outra forma, possivelmente distribuída de uma forma humanoide, mas como nos informa o Livro dos Espíritos, provavelmente os órgãos, a disposição dos órgãos seriam diferentes. Os peixes aqui, como o próprio Livro dos Espíritos nos informa, os peixes aqui vivem na água. Lá podem ter seres que vivem no fogo, por exemplo. Então, se considerarmos esses seres superiores, esses seres que dirigem o nosso planeta, Jesus, é um ser que não está constituído nesta matéria que nós estamos. Ele está em um outro estado. Se já chegou ao nível mais alto da escala, provavelmente o nível de vibração dele é infinitamente superior. Então, que tipo de matéria teria relação com aquele tipo de vibração? Tipo de corpo, pensando em termos materiais. Poderíamos então considerar essas consciências superiores como ETs extraterrestres. Mas se formos tirar esse aspecto da caricatura que fazemos, será que nós também não somos extraterrestres? Se lembrarmos que ao longo desses comentários eu trouxe uma questão Evangelho segundo o Espiritismo, considerarmos então que os espíritos em expiação na Terra são exóticos, eles já viveram em outros mundos, onde constituíram causa de embaraço, onde talvez a vibração que emanavam não condizia com aquele local, então foram enviados para a Terra. Então, o que é da Terra? O que é da Terra são os elementos que formam o corpo material que abriga o espírito. Então, a única coisa que podemos dizer que é nativa do planeta Terra são os nossos corpos materiais. Quem pode provar que o espírito que anima esse corpo que agora está falando para vocês é nativo do planeta Terra? Quem pode provar que você que me escuta, que habita um corpo nativo da Terra, porque é composto dos elementos desse planeta, quem pode provar que você é nativo da Terra? Não sabemos. Nós nos relacionamos com o local que abarca o tipo de experiência que necessitamos para aquele momento da nossa existência, que é espiritual, que é universal. Mas para que alcancemos planetas mais avançados, com aspectos intelectuais, tecnológicos e morais mais avançados, superiores ao nosso, precisamos subir, elevar os nossos aspectos interiores, a nossa capacidade de aplicar esses aspectos. É isso que, de alguma forma, a religião se presta na nossa vida. E que hoje estamos aproximando da vinculação sadia entre ciência e religião. Porque antes não era sadia. Então temos que construir uma forma equilibrada para que as duas encontrem uma via de progresso para cada um de nós. Para encerrarmos, ele então toca no seguinte ponto. A ciência espírita veio suprir essa grave deficiência cultural,
mostrando a possibilidade da investigação científica do plano espiritual. A posição de Kardec era irrefutável, mas isso não impediu que a contestassem e até mesmo que a ridicularizassem. A resposta de Kardec foi simples e clara. Se há fenômenos espirituais, o espírito é acessível à pesquisa científica. O espiritismo é a ciência nova que aborda, que estuda, que explica e que comprova a realidade espiritual, que comprova a existência de uma vida que não se resume à vida material, que comprova a relação existente entre os seres corpóreos, entre os seres encarnados e os seres desencarnados. Indica que demonstra, que amplia o nosso plano de relação, que abre a perspectiva de vida para além da Terra e de possibilidade de que nós alcancemos mundos superiores, a possibilidade de que nós cheguemos ao estado de puro espírito, que é um estado de vida eterna, tão sonhado e tão difundido pelas tradições religiosas, e dialogando com as nossas ciências, o Espiritismo vem abrindo uma nova fase para a nossa cultura, porque a Gênese, como eu vou demonstrar, ele vai dialogando com as ciências, com a geologia, antropologia, e vai demonstrando a cientificidade do Espiritismo. E não apenas nesse aspecto, se trouxermos para cá, para o âmbito material, para o âmbito da ciência tradicional, da ciência ortodoxa, já estamos nos abrindo para essa fase de aliança entre a ciência e a religião. Locais que antes se dedicavam apenas a estudos tradicionais, agora estão se abrindo para essa relação. Existem formações específicas para o trabalho clínico, para o trabalho científico da espiritualidade, da relação entre a espiritualidade e a religiosidade. Universidades como a USP, tendo o PROCE, que é o Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade. A Universidade de Juiz de Fora, que tem o NUPS, que são basicamente as minhas referências para estudos científicos, para estudos que vão abordar a relação entre ciência e espiritualidade. São núcleos que se dedicam ao estudo, né, principalmente nos aspectos clínicos, mas os aspectos científicos dessa relação entre espiritualidade, religiosidade, saúde, doença, qual a relação, benefícios, malefícios dessa relação. Psicólogos, pesquisadores como o Dr. Júlio Pérez, que faz pesquisas de neuroimagens, demonstrando o aspecto positivo das psicoterapias, estudando os efeitos no cérebro do médium. Então já se começa a sair daquela seara apenas religiosa e começar a algo mais aprofundado, a algo mais metódico, sistemático, realmente com interesse verdadeiro, com interesse sério de estudarmos não apenas as obras espíritas, porque de alguma forma é até fácil recebermos de espíritos superiores informações que vamos ter que de alguma forma ir assimilando, mas o trabalho também tem que acontecer daqui para lá. E é isso que a era cósmica vai nos trazer, grandes avanços também nessas pesquisas. Há também uma psicóloga que escreveu um livro, O Espírito em Terapia, que é um livro que abarca alguns desses teóricos que eu citei no início,
A Ercília Zilli escreveu o livro Espírito em Terapia, que fala da psicologia de Zond, dialogando, articulando essa teoria com a teoria dos campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, que também vai dialogar com a teoria do modelo organizador biológico de Hernani Guimarães. E ela utiliza essas abordagens científicas da nossa tradição, da nossa ciência material, e articula com as informações que André Luiz, que é um espírito desencarnado, que trouxe informações valiosas através de Chico Xavier e que ficou conhecido, mesmo que indiretamente, através do livro e do filme Nosso Lar, que muitas pessoas devem ter assistido. Aquele filme contém muitas informações científicas sobre a vida no plano espiritual, que é uma obra, que é uma sequência de obras que André Luiz nos trouxe informações científicas através de Chico Xavier, informações essas que só poderão ser colocadas em pleno conhecimento de todas as pessoas, para que possa se dizer está comprovado, a partir desta abertura, a partir desta aliança que está se tornando possível, e que sou uma das pessoas que vibra muito para que isso chegue logo. Mas, de fato, eu torço para que tenhamos condições de encontrar com essas consciências superiores. Mas eu não acredito que isso seja da forma tão caricaturada que nós fizemos em torno da mensagem que o Data Limite nos trouxe. Esse vídeo de hoje ficou um pouco maior do que os outros, mas eu espero que ele tenha sido muito útil, especialmente para vocês que tenham um interesse mais científico sobre esse assunto e que possam pegar algumas dessas referências que eu citei e dar uma olhada. Sobre esse livro, O Espírito em Terapia, ele é um pouco mais complexo, um pouco mais complicado. Vou colocar o link também da palestra. Nada melhor do que a própria autora explicando sobre seu livro. E então vocês vão poder degustar um pouco mais dessas informações que estão sendo veiculadas para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Por hoje é isso, um grande abraço, que os nossos anjos da guarda, os espíritos superiores, possam acentuar em nós as boas características, possam acentuar em nós boas energias e que nós consigamos sustentar essas boas energias através de nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, com boas vibrações. Vamos lá. Então, um grande abraço.